Fala, gurizada, beleza? Eu sou Eduardo Andriotti, @EduAndriotti. Esse aqui é o corte do Redação Pachola, o Redação que tu sabe vai ao ar de segunda a sexta, do meio-dia às 2 da tarde. Então confere aí o corte e não te esquece de deixar teu like e te inscrever no nosso canal. Trava ali, mas chegou agora a nossa tela do Fala Povo Azul. Volta lá no Twitter e também no YouTube então, tá? Falando sobre Grêmio e La Equidad. Um amigo meu, muito amigo meu, me corrigiu, não é La Equidad, é La Equidad, né? La Equidad. A pergunta é a seguinte: quem tu prefere na lateral esquerda do Grêmio? Lateral esquerda do Grêmio, a pergunta é essa mesma, tá, Tominhas? Rafinha ou Gui Guedes? Rafinha ou Gui Guedes? No Twitter tá levando Gui Guedes, com 63,8%. E na nossa comunidade do YouTube está dando, adivinha quem? Rafinha, com 55%. Então dá um debate, dá um bom debate para os nossos debatedores aqui da mesa fazendo o que melhor eles sabem. Rafinha ou Gui Guedes? Quem tu prefere, professor? Cara, eu tô chateado que não seja que o Diogo Barbosa não tenha conseguido se firmar e comprovar o porquê que ele foi contratado e tudo mais, né? Porque daí a gente faz uma enquete em que nós temos um Rafinha como solução, sendo que o Rafinha foi contratado como talvez o melhor possibilidade de lateral direito, daí tu vai deslocar ele pro lado esquerdo. E assim, eu entendo quando a gente diz, mas ele já jogou na esquerda, ele sabe fazer a esquerda, tudo bem. Mas, cara, tu tem o Rafinha, que é um dos melhores laterais direitos que tem, sabe? Daí tu tem que deslocar ele pro outro lado, é complicado. Mas ao mesmo tempo, que bom que nós temos um Wanderson, pelo menos, que consegue assumir ele ao lado direito, que é um cara que é fantástico, assim, que vai crescer muito. Então a gente tá especulando colocar o Rafinha do lado esquerdo só porque o lado esquerdo não funcionou com o Diogo Barbosa, por exemplo, que foi contratado e foi caro, né? Então o Diogo Barbosa tinha que ter respondido de uma maneira melhor para que essa enquete nem tivesse que ser feita. Então a enquete se justifica por um péssimo desempenho, na verdade, do lado esquerdo, que é o Diogo Barbosa. Aí a gente olha pro Rafinha, ele sabe fazer o lado esquerdo? Sabe. E vai fazer muito bem. Porque ele é o Rafinha, ele é experiente, ele tem os atalhos do campo e tudo mais. Mas, cara, eu não gosto disso, de colocar, entre aspas, improviso, sabe? Por mais que ele saiba. E aqui eu tô pontuando isso, ele sabe fazer, sabe? E aí, a gente tem o Gui Guedes. E claro, nessas duas opções eu votaria no Gui Guedes, tá? Mas ao mesmo tempo eu tenho um medo, que é com relação à lenda que se criou em cima do Gui Guedes. Quantos jogos o Gui tem como profissional do Grêmio? Ele entrou no gauchão do ano passado, depois da paralisação em função da pandemia, porque a pandemia continua, né? E aí ele assume um lado esquerdo que nós tínhamos um Cortez que não estava rendendo muito bem. E aí o Gui Guedes acerta o quê? Uns 2, 3 cruzamentos na cabeça do Diego Souza e todo mundo olha pra ele e pensa, meu Deus, nós temos um fenômeno. Chegou o Roberto Carlos. Chegou o Roberto Carlos. Cara, também não é pra tanto, ele é muito bom, mas é pouca amostragem ainda, entende? E aí se criou uma lenda em cima do Gui Guedes, porque ele jogou muito bem e saiu do time. Por lesão, porque a forma física não tá melhor. E depois nunca mais apareceu. E aí tá todo mundo, desde o ano passado, desde, agosto do ano passado, esperando a volta do Gui Guedes. Então se criou uma lenda muito grande, o que faz, inclusive, a gente ter uma expectativa muito alta pra esse cara. Que a gente ainda não sabe se ele é realmente uma realidade. Entende? Então daí o Gui Guedes vai voltar pro time do Grêmio em algum momento, e as pessoas vão estar na cabeça que ele é um fenômeno. E pode ser que ele seja um cara ok. Pode ser que ele não seja tão fenômeno assim. Eu tô abrindo essa possibilidade, eu não estou nem afirmando que ele não seja bom. Eu tô dizendo assim, o Gui Guedes é um cara que correspondeu quando ele foi chamado, ele fez muito bem o papel dele, jogou muito bem, só que saiu do time. E aí se criou uma lenda e se cria uma expectativa muito em função do mau desempenho dos caras que já estão lá. Então daí o Diogo Barbosa vai mal, o Cortez vai mal, então o tempo todo a gente tá aqui, o Gui Guedes vai voltar, o Gui Guedes vai voltar, o Gui Guedes vai voltar. E se ele não voltar também? O tipo de expectativa que a gente tá colocando nas costas desse cara. Porque ele também é um jovem que tem recém poucos jogos de profissional e que vai ter aqueles momentos de oscilação, que vai ter que se ambientar com o profissional e tudo mais. Então, eu votaria no Gui Guedes, mas com a ressalva de que eu não tô colocando todo esse peso de salve a nossa vida. Entende? Porque, querendo ou não, eu queria que o Diogo Barbosa tivesse rendido para que a gente não tivesse nem que fazer uma enquete como essa pro Gui Guedes poder se
se ambientar no profissional como deve. Porque do jeito que tá, parece que ele vai chegar como o salvador da pátria. A gente não sabe exatamente se ele é esse cara. As amostragens foram boas, mas a gente não tem essa certeza ainda. Maravilha, esse é o professor @LZF Macedo dando a sua opinião sobre a nossa enquete, que pergunta: quem tu prefere na lateral esquerda, Rafinha ou Gui Guedes? Rafinha ou Gui Guedes? No Twitter tá dando Gui Guedes e na comunidade do YouTube tá dando Rafinha. E eu quero saber da tua opinião, meu querido Edu Andriotti, o desanimado Edu Andriotti. Cara, eu botaria o Rafinha hoje na esquerda e deixo o Guilherme Guedes pro finalzinho do jogo, né, pra ir pegando ritmo e tal. Um ano parado não dá pra sair jogando, né. Bota o Rafinha lá pelos 35, bota o guri pra começar a pegar ritmo e ir se soltando pra daqui uns 3, 4 jogos a gente ver o que pode ter do Guilherme Guedes, né? Sim. E aí eu estendo um pouco a pergunta, tá, galera? Sabendo que a gente tem na lateral esquerda, então, a volta agora do Gui com o Cortez e o Diogo Barbosa, e na lateral direita tem um Vitor Ferraz em decadência, na lista de negociáveis e tudo mais, mas temos Wanderson e temos Rafinha. Como é que vocês montariam as duas laterais do Grêmio para uma sequência de temporada, hein, professor? Sequência de temporada? Quem é que, pelo menos quem seriam as prioridades de cada lado? Cara, assim, ó, como o Rafinha tem um contrato curto até o final do ano, e ele é o Rafinha, tá? Tipo, ele é um cara experiente, ele é um cara que a gente tem uma certeza de que vai jogar bem. Não é uma coisa tipo assim, ó, quando vê ele vai corresponder. Não, ele vai jogar bem. E ele pode auxiliar no processo de amadurecimento do Wanderson e também não vai jogar todos os jogos da temporada. Eu colocaria o Rafinha como titular da lateral direita. Aí alguns podem ficar assim, ó, tá, mas o Wanderson tá bem, não pode travar ele. Cara, não é travar. Tu vai estar numa, entre aspas, disputa com o Rafinha. Tu não tá disputando com o Vitor Ferraz, tá disputando com o Rafinha. E, cara, tu tem um contrato mais longo com o Grêmio. O Rafinha não vai ficar 5 anos no Grêmio. O Rafinha vai ficar até o final dessa temporada. Então aproveita o que o Rafinha está no time, coloca o Rafinha como titular. O Rafinha não vai jogar todos os jogos. O Wanderson vai ter oportunidade sim, mas eu deixaria o Rafinha como titular. O Wanderson como opção ao Rafinha, sendo que o Wanderson será o titular daí do próximo ano, com certeza, da próxima temporada. E do lado esquerdo, eu torço pela volta do Gui Guedes. Mas é a torcida que eu tava falando, né? De, cara, volta de uma vez pra gente ver se vai corresponder ou não, sabe?